Shalom no coração de todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês para gravar mais uma pré-aula. Nós vamos falar da pré-aula de número 2. É bom estar aqui com vocês. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores, em foco aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otônio. É bom saber que nós estamos juntos em mais um trimestre. Esse trimestre tem sido maravilhoso. Nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo. E o subtema aqui fala sobre fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Queridos, quem escreve essa lição aqui é o pastor José Gonçalves, é um homem de Deus. Nós sabemos o quanto as revistas dele são excelentes e inspiradoras para nós mestres. A você, novo professor, que está conosco pela primeira vez, pela segunda vez, quero deixar um forte abraço aos que são mestres há muitos anos aí. Quero dizer que eu amo vocês de todo o coração. Meu respeito a vocês por estar conosco em mais uma aula. Que Deus os abençoe. Eu fico feliz em saber que Deus tem levantado novos professores, tem dado forças aos que estão há muito tempo conosco, a todos aqueles que compartilham missão, aqueles que mandam, que mandam e-mail, que compartilham nossa aula, deixa like, que deixa abraço. Eu quero que Deus os dê as oportunidades que tem nos dado ao longo de sua carreira, ao longo do seu ministério aqui na Igreja de Cristo aqui na Terra. Hoje nós vamos falar da lição número 2, a leitura bíblica em classe. Está em Hebreus, nós vamos estudar toda a carta aos Hebreus aqui, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. É importante você ler, estar a par dos acontecimentos. Como é importante você estudar a carta aos Hebreus. É bem pequena, são 13 capítulos, se não me falha a memória. Eu vou até verificar isso mesmo, 13 capítulos. É importante você estudar essa carta para você estar a par dos acontecimentos, que tem coisa lá no final que remete ao início e coisa do início que vai anexar ao meio. Então é importante você entrelaçar tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre lição número 2, uma salvação grandiosa. Esse tema que vai centralizar grande parte do que nós já estudamos. A introdução diz que o autor dá início à sessão de Hebreus 2, com 18, com uma forte exortação. Essa lição de hoje, ela nos levará a uma comparação do tempo em que foi escrita a carta aos Hebreus com o nosso tempo. Eu até falei isso na lição passada, eu queria frisar isso aqui nessa introdução. A similaridade aqui dos acontecimentos são idênticos, pois a carta aos Hebreus nos mostrará o quão importante é a salvação através do sacrifício de Cristo. Aquela região, aquele povo estava dando tamanha ênfase, tamanha importância a outras coisas, se esquecendo da importância, da ênfase que é o sacrifício de Cristo, assim como o nosso tempo também está vivendo esse descaso sobre o sacrifício de Cristo, sobre a volta de Jesus. E é importante você falar isso. Então vai se destacar aqui o que nós estudaremos nesse capítulo número 2, no capítulo número 2 da carta aos Hebreus, é a vontade de um autor desconhecido, que não se pode falar, alguns atribuem a Paulo, nós não podemos afirmar. Ele tem uma vontade de nos ensinar, primeiro, como infinitamente grande é a oferta de salvação que o Senhor faz para a igreja. Segundo, como é importante que venhamos obedecer todas as condições associadas a essa oferta. Terceiro, ele também revela que a redenção da raça caída envolveu a exaltação do Filho unigênito de Deus e que primeiro ele deve participar da natureza humana, tornando-se familiarizado aqui com os problemas e doenças do homem caído. Depois, quarto, e por sua morte, pela sua própria morte, ele, desde o resgate e no decorrer dessas experiências, foi treinado para a posição mais alta possível aqui no universo, à direita do trono de Deus. E por último, o capítulo 2 termina por revelar a compreensão de nosso Senhor de nossas fragilidades. Então ele vai revelar aqui a compreensão de Jesus sobre nossas fragilidades e o que deve levar-nos a levantar os nossos corações em ações de graças aqui, que são dignos de ser associados a Ele em seu trabalho, em seu sacrifício, tanto agora como no futuro. Isso você vai explicar nessa introdução. Tem muita coisa nessa aula, nós precisamos correr um pouquinho aqui para que você entenda. Já o tópico de número 1 da nossa lição fala assim: uma salvação grandiosa.
Em Hebreus 2, o autor adverte para a atenção devida à mensagem do Evangelho. Ele considera que se a mensagem transmitida por anjos ou a mensagem profética foi cabalmente cumprida, o que se dirá aqui da mensagem anunciada pelo Filho de Deus? Isso é interessante você explicar na sala de aula. Querido, há aqui algo muito interessante, porque se ele adverte sobre a mensagem dos anjos, a mensagem profética, o que nós podemos pensar sobre a mensagem anunciada pelo próprio Filho de Deus? Portanto, que nós devemos tomar o cuidado de não desprezar os ensinamentos de Cristo como essa comunidade estava desprezando. Muitas pessoas na sala de aula estão desprezando os ensinamentos de Cristo, trocando por filmes, trocando por baladas, trocando por momentos de prazer, deixando de vir da igreja por causa disso, deixando de vir para a igreja para estar à frente da televisão, assistindo um culto em casa. E isso vai nos levar a esse aspecto, porque o relacionamento de Deus com a humanidade é diferente de todos os aspectos. Jesus venceu de forma poderosa aqui e definitiva a morte, o diabo na crucificação. Isso deve ficar claro. Sua morte trouxe redenção a todos os que invocaram seu nome como Salvador e nos tornou seus irmãos, algo do qual ele não se envergonha. Quantos de nós temos envergonhado do Evangelho hoje? Quantos de nós mentimos quando vamos ao Evangelho? Você fica meio, principalmente os jovens, os mais velhos, hoje sentem vergonha de dizer. Por quê? Porque o meio está deturpado. Queria te dizer uma coisa: ele não se envergonha de dizer que nós somos filhos. Enquanto a aliança firmada por anjos, nesse tópico só explicar, é transitória e rigorosa com seus seguidores, nós precisamos explicar aos nossos ouvintes que a aliança em Cristo ela é eterna e ela requer obediência por tamanha entrega, por tamanha dedicação. A nossa estima está totalmente firmada em Deus através da aliança de Cristo, que é o que nós chamamos de graça, diferente da estima dos judeus, que quando se trata aqui da antiga aliança, que foi mediada por anjos. Então eles dão muita ênfase aos anjos e se esquecem do Filho de Deus. Dizem que ele só é um profeta como qualquer outro. Não, nós temos fé suficiente e nós temos contundência na palavra. Nós temos, por que não dizer, inúmeras passagens de afirmações e localizações que afirmam que o Filho de Deus esteve entre nós. E é um fato verídico. Tópico número 2 fala: proclamada pelos que ouviram. O autor do versículo 3 nos leva a um entendimento rápido sobre a grande salvação. Nós já vamos aqui para o versículo de número 3. Ele vai usar aqui o termo escapar. Esse termo entra até como jargão que o povo precisa entender. O descuido, o descaso poderia levar esse povo, e levou esse povo a perder muita coisa. Esse descaso pode nos levar a perder uma inestimável joia oferecida por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. Qual é a joia? A salvação. É isso que deve ficar claro nesse tópico. Nós podemos afirmar que o autor ele não esteve presente com Cristo. Isso não mostra como nós lemos, mas foi testemunha dos acontecimentos e viveu parte de tudo o que ele fala. Sendo assim, nós podemos entender aqui o relacionamento de Deus com a semente natural de Abraão. Foi projetada para prepará-los para essa chamada especial. Mas quando Jesus aqui, ele veio a eles, veio ao povo, veio a nós, poucos os receberam, poucos receberam. João capítulo 1, versículo 1 diz: veio para o que eram seus, mas os que eram seus não receberam. Então a chamada foi para os gentios. Esse convite especial, ou auto-chamado, foi tão importante que o Pai Celestial ele escolheu seu Filho amado como o único a apresentá-lo. Então ele é a primazia daqueles que se esforçam para alcançar tamanha salvação. Quem é a primazia? Jesus. Deus o tem como primeiro. É interessante que ele foi o único que trouxe a era graça, o favor imerecido. O tópico de número 3 ele fala sobre confirmada pelo Espírito Santo. Isso aqui é interessante. Deus nunca
absolutamente nunca fará nada que não envolva a Trindade. Entenda isso. Desde Gênesis na criação, ao Apocalipse, a revelação, nós veremos a Trindade trabalhando em conjunto. Em nosso viver cristão, nós podemos e devemos dar ênfase ao trabalhar do Espírito Santo no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra. Nas ações da igreja na terra, ele sempre estará e sempre esteve presente, ou seja, envolvidos nessa tarefa, sempre vai estar a Trindade. Os dons, o poder e o mover sobrenatural que viveu a igreja e que vive a igreja na atualidade até o presente momento da nossa era, é graça. É graça. E também graças ao trabalho de quem? Adonai, Yeshua e Ruach HaKodesh. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sempre. Tudo em nós comprova a Trindade. A divisão dos dedos, cabeça, troncos e membros. Por que não dizer os 12 discípulos, 2 mais 1, 3? Por que não dizer as 12 portas? Por que não dizer a especificação de todos os utensílios, ela especificando a Trindade? Tudo volta-se para a Trindade, tudo está representando a Trindade. O tópico número 2 vai falar sobre uma salvação necessária. Hebreus 2, no capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele, para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Querido, este versículo tem sido usado como uma prova indireta de que o mundo antes do dilúvio estava sobre a administração de anjos. Isso aqui é interessante. Este mundo foi realmente governado por anjos, como outros textos nos mostram, aqui 2 Pedro 2, o capítulo 4 e 5. No entanto, aqui o autor de Hebreus, ele está se referindo ao versículo 2, onde a administração do pacto da lei é mencionada, em que os anjos tiveram um papel importante. Se pensarmos na tentativa dos anjos para governar o mundo antediluviano, ou de seu serviço aqui em conexão com a administração do pacto da lei, a lição do autor nesse texto está enfatizando aqui evidências que houve o quê? Houve falhas em ambos os casos. E isso é interessante. Agora, nós temos a certeza de que nenhuma falha ocorrerá na conexão e nas disposições governamentais do mundo vindouro. Cristo será então o rei e associado com ele serão aqueles que, como eles serão co-herdeiros, terá atingido aqui a grande salvação para viver e reinar com ele. Há um texto muito bom quando nós falamos sobre isso. As pessoas dizem assim: realmente vocês vão reinar com Jesus? Vocês não estão ficando loucos, não? Ou que eles têm a certeza que nós cristãos temos de que nós iremos reinar com Cristo. Há um texto para que você discuta em sala, 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 11 e 12, diz assim: fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Querido, olha o quanto é importante essa palavra para a sala de aula. Se somos fiéis, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. O tópico número 2, do item 2, fala por meio do sofrimento do Redentor. Esse tópico ele é de extrema importância, assim como toda a lição. Mas nós devemos dar uma ênfase neste versículo 7, de onde nós estávamos lendo. Por quê? Porque algumas seitas, elas foram formadas a partir do texto em questão, quando diz que Jesus foi criado menor que os anjos. Querido, é importante, e nós precisamos explicar
que o autor ele vai usar o Salmos 8 como um pano de fundo. E o pensamento aqui é um pouco menos do que os anjos. E não um pouco inferior aos anjos, como alguns têm sugerido. É interessante que, em seu esforço para provar que o projeto de Deus para o homem é que ele deve vir ser exaltado a natureza do Espírito, pessoas confundem totalmente esse texto e acham que Jesus é menor que os anjos. Precisa ser explicado que, se quisermos entender o plano de Deus, é essencial para nós mantermos essa distinção de natureza imanente. Qual a distinção? O homem é um ser humano, uma criatura terrena, criada por Deus para habitar na terra. Isso deve ficar claro. Os anjos são em um plano superior da vida e foram criados assim. Cante, mensageiro, eles foram criados assim. Não é um plano de Deus que os homens se tornem anjos, como eu vejo muitas pessoas falando aí. Não é um plano de Deus que os homens se tornem anjos. Anjos são anjos, homens são anjos. Homens são homens, terão um corpo transformado e depois glorificado. Entenda isso aqui, isso deve ficar claro. O termo menor aqui é exatamente o filho se despir de sua glória e habitar por um período de tempo em um corpo humano. Então, nesse período, ele estava nesse período de tempo e nesse corpo de pecado, ele era menor que os anjos. Isso deve ficar claro isso aqui nesse texto. Outra palavra de Salmos aqui, que é interessante, que se reflete em Hebreus, é visites. Nós acabamos de ler aqui. É interessante, significa inspecionar e selecionar e ver a fim de aliviar a. Entenda isso aqui. Por extensão, indica que a visita do poderoso chefe aqui, referida profeticamente pelo salmista, é a vinda do Filho amado de Deus para a terra, primeiramente para redimir a raça que caiu e em seguida para restaurar aqueles que aceitam essa prestação da graça divina. Aqueles que aceitam são restaurados. Assim, Deus visita a raça humana representativamente na pessoa de quem? De seu Filho Jesus. Para com esse negócio de ficar criando essas seitas de que Jesus é menor, porque meus amigos aí, testemunhas, né? Eles são testemunhas, eu sou filho. Tem que ter cuidado com isso aí, viu? O tópico de número 3, do item 2, fala por intermédio da glorificação do Redentor. Hebreus 2, o versículo número 9, diz assim, Hebreus 2, o versículo número 9. Olha que interessante. Vimos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. É o texto que nós estamos acabando de ler aqui, Hebreus 2, versículo 9. O autor indica que claramente o propósito divino para restaurar o quê? O domínio original do homem na terra. Esse era o propósito da vinda de Cristo. Nós não vemos este feito, mas vemos aqui o desenrolar desse propósito divino na vinda de Jesus para redimir aqui a raça caída. Nós vimos Jesus. Quando? Como? Pela fé. Quando falamos sobre sofrer para ser, nós precisamos tirar de nós aqui o limite humano, entender que o plano de Deus não é ser glorificado porque sofreu, mas é ser glorificado porque um plano já estava trajado. Isso aqui é interessante, querido. É interessante. Nós, seres humanos, o meu limite humano me leva aqui a uma base de troca. E isso deve ficar claro. Onde eu preciso fazer algo para ganhar, enquanto na mente de Deus, Ele já fez, e por isso que Ele é honrado. Então, na mente de Deus, na mente de Deus, eu não consigo entrar, não consigo acessar aí infra-lápis saleninos, supra-lápis saleninos. Nós não conseguimos ter acesso a isso. Nós tentamos entrar na mente de Deus para entender o propósito. Nós vamos dizer que Ele é glorificado pelo que Ele já fez desde a fundação. O projeto já estava elaborado. Não foi porque Ele morreu que Ele é glorificado.
Não foi porque ele sofreu, não, foi porque ele já havia deixado a sua glória, ele já havia feito essa escolha. Por isso que nós o adoramos. O tópico número 3, indo para o final da nossa revista aqui, fala uma salvação eficaz. Hebreus 2,10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Entenda, ele tornou-se, isto é, para você entender, foi o que devemos esperar de um Criador todo sábio. Ele se tornou o objeto do escárnio. Ele tornou-se o objeto, aqui para não dizer, da dor, do martírio. E é interessante que nós deveríamos esperar isso de um Criador que é sábio, todo sábio, que em seu plano de exaltar muitos, isso é, a igreja, para toda a glória, que ele deve ser o capitão, ele deve ser o líder, ele tinha que ser o primeiro, primazia, e atingir essa posição elevada. Por quê? Porque ele foi quem elaborou o projeto. Através de quê? Do perfeito. Perfeito o quê? Sofrimento. Para nós poderia ser horrível, para nós poderia ser algo terrível, mas tudo estava no plano de Deus. Tudo estava traçado por ele. O sofrimento e a morte aqui é o caminho para a glória de todos os filhos de Deus. E Jesus foi sem exceção. Isso deve ficar claro. Ele foi sem exceção. Ao usar o termo grego aqui, katargel, para definir a derrota de Satanás, o autor nos leva a uma dimensão altamente espiritual, onde o termo aplicado significa destronar, tirar. Sendo assim, o trono que era do inimigo foi novamente tomado por Jesus. E eu acho interessante quando você lê um texto de Lucas, o capítulo 8, versículo de número 28, diz assim, olha que interessante, 28. E quando viu Jesus, postou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu-lhe Legião, porque tinham entrado muitos demônios nele. Rogaram-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Querido, é interessante isso aqui, que nós vemos que os demônios já sabem o tempo de Deus. É por isso que em todo tempo eles ficavam tentando tirar Jesus da centralidade do projeto. Assim é na sua vida. Note que quando você está centrado num projeto, o inimigo vem de tudo para te tirar desse projeto, porque ele sabe da grandiosidade dos acontecimentos. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele veio com Jesus e disse assim: porque me atormenta antes do tempo, não é chegado o seu tempo. Quem disse que Deus tem um tempo? Ele é Kairos. Tudo funciona como ele quer, soberania. Então ele faz como ele quer. Mas o demônio tentou pará-lo. E isso aqui deve ficar claro nesse tópico aqui. Já o tópico de número 2, partindo para o final aqui, nosso item 3, nosso item 3, ele vai falar sobre vitória sobre a morte. Querido, nesse último pensamento, nós precisamos levar a nossa sala aqui o ápice. Isso aqui é interessante que nós falamos sobre isso. O ápice do amor de Deus, através de quem? Através de Jesus Cristo. E aqui eu quero emendar 2 tópicos, que ele vai falar sobre vitória sobre a morte, e o item 2 vai falar vitória sobre a tentação. Então esses 2 tópicos você vai dividi-los em 2, para que você possa aplicá-los dentro do mesmo tópico, que é o mesmo assunto, e o que eu transcorri aqui vai servir para os 2 tópicos. Então esses 2 últimos tópicos nós precisamos levar a nossa sala aqui
o ápice do amor de Deus através de Cristo. No versículo 17 do capítulo 2, nós estamos lendo, nós temos a profundidade da sabedoria do plano de Deus, que Jesus deve compartilhar as desgraças e as dificuldades que afligem os homens. O que é isso, pastor Elias? Sim, ele deve compartilhar, tanto um como o outro. Por quê? De modo que somente ele poderia e pode ser misericordioso, para, por que não dizer, o Deus tremendo, Deus formado e o nosso esperado sumo sacerdote. Somente ele, não existia outro, querido. Não existia outro. Deus não poderia descer do céu, porque se Deus descesse do céu, a glória mataria todo mundo. Então o Filho de Deus se diminui, entra no corpo humano. Então ele vive as dificuldades, aflições, ele compartilha disso para se tornar o nosso misericordioso sumo sacerdote. Ele é misericordioso, isso que é interessante, porque ele percebe as dificuldades, ele percebe as fraquezas que afligem os seus seguidores e da humanidade em geral. Isso deve ficar claro. Ele foi feito semelhante a quem? Semelhante aos seus irmãos em todas as coisas. Não venha com esse negócio de que Deus que Jesus habitando no corpo humano era diferente. Não, era homem também, sofreu a mesma coisa, passou pelos mesmos problemas. Isso deve ficar claro. Isso não significa que Jesus era imperfeito. Não, querido. Ou que o pecado estava regado aqui em sua natureza. Também não. Seus irmãos aqui agora são novas criaturas. E Jesus foi tentado em todos os pontos, como todos nós somos tentados. Mas ele não pecou. Essa foi a grande diferença. Isso deve ficar claro nessa lição. Jesus sofreu muita agonia da mente e do corpo, em vez de ceder ao mal. Quantos de nós não sofremos a agonia da mente? Quantos de nós não sofremos a agonia do corpo, mas não cedemos ao mal? Muitos não conseguem segurar essa agonia sem ceder ao mal. Isso deve ficar claro. Isso deve ficar claro. Ele não cedeu ao mal. Assim, ele foi tentado, então sabe como trazer aqui a nossa ajuda, as coisas que são pertinentes a nós seres humanos e que podem nos ajudar nos momentos de nossas necessidades. Essas coisas são sugeridas para nós através da palavra. E isso aqui é muito interessante. Aonde encontra a palavra? E é aí que nós somos instruídos no uso apropriado de todos os meios da graça divina, disponibilizando através do sumo sacerdote misericordioso e amoroso. Através da sua palavra eu tenho fé. Através da sua palavra eu tenho confiança. Através da sua palavra eu espero promessa. Através da sua palavra eu creio que tudo que ele fez foi por me amar e se entregar em meu lugar. Então ele é o meu sumo sacerdote misericordioso, Pai bondoso, e por que não dizer, aquele que viveu as minhas fraquezas, aquele que viveu os meus problemas e não pecou. Por isso ele me entende, por isso ele te entende. Essa aula para que nós podemos nos aproximar mais de Jesus e explicar o nosso amor. E a Shalom, e até a próxima pré-aula. Grande beijo no coração.